Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou só colocando aqui nosso assunto. Vou fixar. Boa tarde. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho nessa tarde de segunda-feira. Vamos tratar um assunto muito importante que são mitos, né? Tratar mitos, que são muitas das vezes as questões que nos impedem, né, de evoluir em nossos processos. Mas antes de mais nada, eu queria falar para vocês que eu criei esse quadro que chama Gisele Direto ao Ponto com Gisele Rocha, onde eu vou trazer aqui assuntos bem importantes para nós tratarmos do nosso dia a dia, da nossa rotina. E vai ser uma live rapidinha, porque eu sei que todo mundo, né, tem essa vida corrida aí, e eu vou trazer assuntos bem pontuais e importantes para que nós possamos evoluir no nosso processo de mudança de comportamento, de estilo de vida, no processo de emagrecimento, tá? Então, a partir de hoje, esse quadro começa com essa live onde eu vou tratar hoje os mitos relacionados à mudança. E eu vou trazer, né, esses mitos relacionados à mudança para o processo de alimentação, para o processo de emagrecimento. Mas você pode levar esses mitos que eu vou tratar aqui para tudo na sua vida, tá? Porque está relacionado ao processo de mudança. Então, seja uma mudança relacionada a hábito de vida, né? A construção de novos hábitos, ou as mudanças na vida profissional, né? Alguma mudança na vida pessoal, em qualquer área da sua vida, você pode também pensar nesses mitos que eu vou conversar com vocês aqui agora. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Quando nós começamos um processo de mudança, né? A nossa mente, ela não tem um entendimento rápido desse processo, não. E aí, às vezes, nós acreditamos em algumas questões que não são reais e podem impedir a eficiência desse processo, né? Que esse processo ocorra de uma forma mais tranquila, mais eficaz, tá? Então vamos lá. O primeiro mito de um processo de mudança, e um dos mitos mais difíceis às vezes de nós encararmos, é que o processo de mudança é um processo fácil. Queria muito dizer a vocês que sim, que o processo de mudança é um processo fácil, mas infelizmente esse processo não é fácil. O processo de mudança, ele exige de nós energia, né? Ele exige de nós trabalho, tá? Por quê? Porque geralmente o processo de mudança, principalmente no que se trata de emagrecimento, de alimentação, ele vai trazer para nós uma grande conquista. Hoje mesmo eu falava no Stories, né, na parte da tarde agora, entre uma mentorada e outra que eu estava atendendo, que se uma mulher soubesse o quanto ela se torna mais potente, né, mais segura, mais dona de si, né, o tanto que é valoroso ela cuidar dela, emagrecer, ter o autocuidado, ela começaria isso ontem, ela não deixaria para amanhã, porque realmente é muito engrandecedor quando essa mulher cuida dela. Ela fica uma mulher muito mais forte, né? Muito mais realizada, né? E isso é muito importante para nós, quanto seres humanos. Então, o processo de mudança ele não é fácil. Um processo de emagrecimento, um processo de mudança de hábito, um processo de construção de atividade física, ele não é fácil. Ele é trabalhoso. Mas ele nos dá um presente no final, por isso que vale muito a pena, tá? Então, quando a gente trabalha, né, no final a gente não recebe nosso salário, né? Quando nós cuidamos de uma planta, ela
né, brota dela uma flor e nós ficamos muito felizes. Quando nós cuidamos da nossa casa, fica um ambiente extremamente limpo, cheiroso, e é muito bom estar ali dentro. Então, o processo de mudança é assim, ele não é fácil, mas ele gera em nós, traz para nós uma recompensa muito valorosa, tá? E o processo de emagrecimento também é dessa forma. O segundo mito, e não menos importante, que as pessoas acreditam, que um processo de mudança, que um processo de emagrecimento, você precisa de ter apenas força de vontade. Força de vontade, pessoal, é algo muito importante no processo de mudança. É um dos pilares do processo de mudança. Mas ele sozinho não dá conta do processo. Então, eu preciso, sim, quanto profissional, que ao te orientar, que você esteja disposto, que você deseje, né, que você queira essa mudança. Mas contar única e exclusivamente com sua força de vontade, isso não faz com que você tenha um emagrecimento sustentável. Isso não faz com que você construa um hábito sólido, forte, resistente, tá? Que vai dar conta dos desafios que vão vir. Então, o segundo mito que as pessoas acreditam no processo de mudança alimentar e emagrecimento, que precisa apenas de força de vontade. Força de vontade não dá conta sozinha. Ela é importante, mas ela não dá conta sozinha. O terceiro mito, e é o que eu mais escuto no consultório, é: Gisele, eu já tentei de tudo, mas comigo não funciona, né? Ou comigo não dá certo, né? E aí eu volto muitas das vezes a pergunta para essa pessoa, né? Para o meu paciente, para o meu mentorado, será que você já tentou de tudo mesmo? Será que esse tudo que você tentou é o correto? Será que a estratégia nutricional que você utilizou para emagrecer é a estratégia nutricional que o seu corpo tem demanda? Será que a forma com que você conduziu o seu processo de emagrecimento é a forma mais adequada? Com que constância você fez essa dieta, por exemplo? Com que frequência você consumiu determinado alimento? Então, um mito muito importante que às vezes as pessoas chegam extremamente desestimuladas é acreditarem que elas já fizeram de tudo. E geralmente as pessoas não fizeram de tudo. E o que elas fizeram não é o suficiente, né? Não é o mais adequado. O que eu tô falando aqui é que não é que não adianta você fazer. Sim, enquanto você não tem resultado sobre algo que você deseja na sua vida, é importante que você mude de estratégia o quanto for necessário. Que você busque o que dê resultado a quantidade de vezes que for necessária. É assim que nós vamos conseguir chegar no objetivo que nós desejamos. Então, o tentei de tudo, mas não funciona, é um grande mito. Talvez você tenha tentado muitas coisas para emagrecer, mas até então você não encontrou, né, a estratégia correta, o método correto, a forma de colocar em prática de forma correta. Meninas, eu me recordo, eu sou nutricionista, sou formada, já tenho 15 anos, eu já fui em 12 nutricionistas. Eu passei uma vida inteira buscando uma forma adequada de emagrecer e manter peso. Eu fui conseguir encontrar isso na minha vida com 32 anos. Então, eu também falava isso. Mas eu já tentei de tudo, eu já tomei todos os medicamentos, já fiz todas as dietas, né? Eu só não passei por nenhum processo cirúrgico, né? Mas até o momento em que eu encontrei, né, o que hoje eu vivo, eu não consegui resolver o meu problema. Então, não se apeguem, não se agarrem a esse mito que é o tentei de tudo, mas comigo não funciona, tá? E um outro mito muito importante, e às vezes destruidor, né, que eu falo no processo de emagrecimento, é acreditar que as pessoas não têm capacidade de mudar. É ser pessimista diante do ser humano. É não acreditar no potencial que você tem dentro de você. Não, eu já desisti de mim mesma. Eu não consigo mudar, não.
Sobre alimentação, esquece. Eu vou morrer assim, né? Síndrome Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Então, esse pessimismo ou essa crença de que é impossível mudar é um mito que também pode paralisar um processo de evolução, pode paralisar o seu processo de mudança. As pessoas mudam sim. Elas precisam de estar dispostas. Elas precisam de ter conhecimento, elas precisam de ser bem orientadas. E no que se trata de emagrecimento, para que ele seja sustentável, é preciso desenvolver uma inteligência. Como nós desenvolvemos a inteligência do aprendizado da linguagem, por exemplo, né? da alfabetização? Nós começamos lá, né? A minha filha está aí, pequenininha. Letra de forma, A, E, O, U. Então, da letra eu formo uma palavra. Da palavra eu formo um parágrafo, do parágrafo eu elaboro um texto, e de um texto eu faço um artigo, um livro, né? Então eu preciso de construir também na alimentação uma inteligência, né? Um conhecimento, um aprendizado, né? E aí, importante falar isso aqui para vocês. O processo de mudança, então, ele vai ter esses 4 mitos que eu trouxe aqui hoje. Existem outros mais, mas o direto ao ponto com a Gisele Rocha vai ser algo muito rápido para que vocês aprendam rapidinho no tempo que vocês têm de vida, tá? Então, os 4 mitos não é fácil, exige trabalho, mas nós temos recompensa depois de um bom trabalho. Força de vontade não funciona sozinha. Ela é um ponto do processo de emagrecimento sustentável, mas nós precisamos de trabalhar outros pontos a mais. Tentei de tudo, mas nada funciona para mim. Possivelmente as tentativas não foram ou o suficiente, ou na frequência, ou na constância, ou a tentativa adequada para que você consiga emagrecer, tá? E ser pessimista em relação à mudança. Acreditar que o ser humano não é capaz de mudar. E isso é algo muito ruim, porque nós vemos no mundo hoje que muda muito, o tempo inteiro. Então acreditar que nós não temos a capacidade de mudança é algo muito ruim de termos em nossa mente, viu? Enfim, para que nós fechamos esse direto ao ponto hoje, o processo de mudança ele vai exigir de nós 2 questões extremamente importantes. Seja num processo de emagrecimento, seja para a sua vida. É muito importante autoconhecimento e ter energia para que você consiga colocar em prática a mudança necessária. Por quê? Saber do seu problema, saber da sua obesidade, saber do seu sobrepeso não aciona o seu comportamento. Saber que você está acima do peso, saber que você tem obesidade, saber que você tem síndrome metabólica, que você tem doenças relacionadas à sua má alimentação, isso, infelizmente, não aciona o seu comportamento de mudança, né? Então, é importante que você tenha um pouco mais de conhecimento de si mesmo. E tem uma outra questão também que é muito importante, que é um caminho errado também, que é começar a mudança só pelo comportamento. Então, se você começar só pela ação hoje, você vai conseguir resultados? Possivelmente sim, você vai conseguir resultados. Porém, esses resultados não se sustentam. Por quê? Porque você não tem clareza dessa ação que você está tomando. Você está deixando de comer determinados alimentos por quê? Para quê? Para onde você está indo? Qual é a intenção de abrir mão de determinados alimentos? Então eu preciso de ter clareza da minha meta, né? Clareza do meu propósito, que são significados diferentes. E eu preciso também de aceitar o meu problema, aceitar a minha questão. Aceitar é uma fase do processo de mudança que gera em nós a mudança de comportamento. Mas depois eu venho falar quais são os processos, né? Da mudança, quais são as fases de mudança. Hoje eu quis trazer para vocês 4 mitos que estão relacionados ao processo de mudança, seja ela alimentar para um processo de emagrecimento, seja para a vida. Então nós precisamos de pensar além, quando se pensa em emagrecimento,
além do que se pode, do que não se, não se deve se alimentar, do que não se deve comer. Nós precisamos de trabalhar essa mente para que eu consiga construir uma inteligência alimentar, para que eu saiba comportar em qualquer ambiente e diante de qualquer alimento. Isso é que é importante. Pessoal, então hoje nosso Direto ao Ponto com Gisele Rocha foi para falar sobre os mitos da mudança de hábito ou da mudança de comportamento. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Bom, quero falar aqui para vocês também que no dia 13 de julho eu estarei fazendo uma masterclass onde eu vou tratar, os pilares de um emagrecimento eficaz, eficiente e duradouro e sustentável. Eu vou trazer o conceito, eu vou trazer a importância da inteligência alimentar no processo de emagrecimento. Gostaria muito de ter vocês. É um evento gratuito, vai acontecer no dia 13, às 20 horas, aqui pelo Instagram. Para vocês conseguirem estar presente, vocês podem fazer a inscrição que está no meu link lá na bio. Vocês vão entrar, acessar, cadastrarem e lá eu irei receber vocês, viu? Então hoje ficou aqui o nosso assunto direto ao ponto e na quarta-feira às 17 horas eu volto com mais um assunto importante. Nós vamos dar continuidade ao que eu comecei hoje. Hoje nós falamos de mito. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, na verdade, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o processo de mudança, sobre as fases do processo de mudança, que fazem muita diferença no processo de emagrecimento. Para emagrecer e mais que emagrecer, manter o peso. Porque nós até conseguimos emagrecer, mas mais importante do que emagrecermos é manter o nosso peso. Viu, pessoal? Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço todos que estão aqui presentes. E quarta-feira eu tô de volta pra gente conversar mais. Viu? Um beijão!